A chuva caía pesada naquela tarde cinzenta, e as pessoas apressavam o passo, desviando de poças e se protegendo como podiam. No meio da calçada molhada, um homem sujo, encharcado e de olhar perdido, estendia as mãos para quem passava. A maioria fingia que ele não existia. Alguns sequer olhavam, outros franziram a testa com nojo, mas uma mulher parou. Pequena, simples, com uma sacola de pão na mão e um guarda-chuva quebrado. Ela se aproximou com cuidado, como quem se aproxima de um passarinho ferido. "Tá tudo bem com o senhor?" perguntou com sinceridade. O homem mal conseguia erguer o rosto. Estava com frio, fome e sede. Tinha um ferimento na perna que doía há dias. "Eu só preciso de um pouco de água", murmurou. Sem pensar duas vezes, ela tirou uma garrafinha da bolsa e estendeu a ele. Depois, tirou o casaco que usava e o cobriu. Mesmo que ficasse só com a camiseta, o nome dela era Lúcia. Trabalhava como cozinheira num pequeno restaurante do centro e ganhava pouco, mas sempre dava um jeito de ajudar alguém. Lúcia o levou até um banco coberto, comprou um café quente e um sanduíche. Ele devorou tudo com os olhos fechados, como se cada mordida fosse um pedaço de salvação. "Qual é o seu nome?" ela perguntou enquanto ajeitava a sacola. "Pode me chamar de Paulo." Paulo era, na verdade, Fernando Paiva, um milionário do ramo imobiliário que havia decidido passar 30 dias vivendo nas ruas, sem avisar ninguém, como um experimento pessoal. Ele queria entender como era ser ignorado, como era não ter nada, como era depender da bondade dos outros. Estava há 12 dias nas ruas e já pensava em desistir. O frio era cruel. A solidão doía mais do que a fome. Mas aquele gesto de Lúcia reacendeu algo nele. Ela não perguntou de onde ele veio. Não quis saber por que estava ali. Só ajudou. "Tem um centro de acolhimento na rua de trás. Não é grande coisa, mas pelo menos é quente", ele aceitou. E ela o acompanhou até lá, mesmo se atrasando para o trabalho. No caminho passaram por pessoas que a encararam com desprezo por estar ao lado de um mendigo. Mas ela nem ligou. Tinha o coração mais quente do que o casaco que tinha emprestado. Deixá-lo no abrigo, ela ainda lhe entregou uma nota de R$ 20 e disse: "Amanhã eu passo aqui de novo. Toma um banho, se alimenta. Você ainda vai dar a volta por cima, eu sinto." Fernando ficou em silêncio, sem saber como agradecer. Aquilo não estava nos planos. Ele esperava desprezo, não empatia. Naquela noite, ele chorou. Pela primeira vez, desde que começou seu teste, ele se emocionou, porque entendeu que no fundo do mundo ainda existiam pessoas como Lúcia essa. No dia seguinte, Lúcia voltou ao abrigo, como prometido. Trazia uma muda de roupa limpa e uma marmita que ela mesma preparou. Paulo já estava mais apresentável. Tinha tomado banho e trocado os trapos por peças velhas, mais limpas. Quando a viu se aproximar, os olhos dele brilharam como se vissem um anjo. "Eu não achei que você voltaria", ele disse com a voz embargada. "Eu sempre volto quando prometo", respondeu sorrindo. A partir daquele dia, ela passou a visitá-lo com frequência. Não era por obrigação. Era por um sentimento que crescia sem pressa, mas com força. Lúcia contava sobre sua vida, como havia perdido os pais cedo, como sustentava a irmã mais nova e como sonhava abrir sua própria cozinha comunitária. Paulo a ouvia com atenção. Não contava muito de si, afinal, estava escondendo sua verdadeira identidade. Mas se permitia admirar aquela mulher que, mesmo com tão pouco, dava tanto. Com o tempo, Fernando começou a se questionar sobre sua missão. O que ele buscava com aquilo, afinal? O experimento deixou de ser sobre entender a pobreza. Passou a ser sobre entender o valor humano, e ele encontrou esse valor em Lúcia. Uma tarde, ele decidiu ajudá-la na cozinha de um projeto social, onde ela era voluntária. Mesmo com sua aparência simples, Lúcia tinha uma autoridade natural e um coração imenso. Fernando viu crianças sorrindo por causa da comida dela. Viu idosos agradecendo com lágrimas nos olhos.
e viu que, mesmo invisível para a sociedade, ela era insubstituível para muita gente. Mas ele também viu o quanto ela se sacrificava. Trabalhava mais de 12 horas por dia, dormia pouco e ainda sorria. Fernando, agora envolvido emocionalmente, começou a sentir um peso na consciência. A mentira que sustentava o afastava dela. Ele não era Paulo. Era um homem poderoso, com empresa, casa luxuosa e uma vida de privilégios. Mas e se ela o visse como um mentiroso? E se perdesse a confiança nele? O que pesava mais agora? A verdade ou o sentimento? Certa noite, enquanto lavavam panelas juntos após uma ação social, ela olhou para ele e disse: "Você tem um olhar diferente, sabia? Como se tivesse vindo de outro mundo. Mas, ao mesmo tempo, parece que sempre esteve aqui." Ele não soube o que dizer. Apenas baixou os olhos. Naquela noite, ao voltar para o abrigo, ele decidiu que era hora de acabar com a mentira. No dia seguinte, pediu a um assistente de confiança que o buscasse com roupas novas e um carro simples. Ele não queria ostentar, queria conversar. Quando Lúcia viu aquele mesmo homem com barba feita, roupas limpas e um semblante mais confiante, mal o reconheceu. O que aconteceu?" Ela perguntou confusa. "Eu preciso te contar a verdade." Eles se sentaram num banco de praça. Ele respirou fundo e contou tudo. Seu nome verdadeiro, sua fortuna, o experimento social, as intenções por trás daquela jornada. Lúcia ouviu tudo em silêncio. Cada palavra parecia uma ferida. Ela não esperava isso. Se sentiu usada, enganada. Então tudo foi uma mentira? Até a fome? Até o frio? Ela perguntou com a voz tremendo. "Não. O frio foi real, a dor foi real e o que eu senti por você também é." Ela se levantou, os olhos marejados, o coração apertado. "Eu ajudei você porque vi um ser humano, não um experimento. Agora não sei mais o que vejo." Fernando viu a porta se fechar atrás de Lúcia e sentiu um vazio enorme. Aquela não era a reação que ele esperava, mas ele a entendia. Decidiu que precisava provar, de verdade, que não era só um milionário, entediado com seu próprio mundo. Começou a dedicar seu tempo e dinheiro a projetos sociais reais, com transparência, sem segredos ou jogos. Queria que as pessoas vissem seu lado verdadeiro, não o personagem que havia criado. Enquanto isso, Lúcia passou dias em conflito. Sua bondade foi manipulada? Ou ela ajudara um homem de verdade mesmo que ele tivesse escondido a identidade? Ela visitava o abrigo sozinha. Sentia falta da presença de Paulo ou Fernando, mas não sabia se podia confiar nele. A vida continuava difícil, mas Lúcia não desistia. Um dia, recebeu um convite inesperado. Uma reunião em um grande centro cultural da cidade. Quando chegou, viu Fernando esperando, sem trajes luxuosos, apenas um sorriso humilde. "Vim pedir desculpas, Lúcia, por tudo, e pedir uma chance de te mostrar quem eu realmente sou." Ela o observou buscando sinceridade, no olhar. "Quero que você seja minha sócia num projeto. Uma cozinha comunitária para alimentar quem precisa, de verdade." Lúcia hesitou, mas algo dentro dela queria acreditar. Com o tempo, eles trabalharam juntos. Fernando usou seus recursos para comprar equipamentos, ingredientes e um espaço maior. Lúcia liderava as equipes, organizava as doações e cozinhava com o mesmo amor de sempre. Aos poucos, a cozinha se tornou um ponto de luz para muitos. Pessoas que haviam perdido tudo encontravam ali não só comida, mas dignidade. A relação entre Fernando e Lúcia cresceu, mas agora baseada na verdade e no respeito. Eles aprenderam que confiança não é só contar a verdade, mas também respeitar o tempo do outro para aceitar. O milionário aprendeu humildade, a cozinheira, que o perdão é um ato de coragem. E juntos provaram que diferenças sociais podem ser superadas pela empatia e pela ação.
Um ano depois, a cozinha comunitária ajudava centenas de pessoas diariamente. Fernando e Lúcia foram convidados para falar em eventos, inspirando outras pessoas a fazer o bem sem olhar a quem. A história deles virou exemplo real de transformação. Aquele homem que um dia fingiu ser pobre, aprendeu que a maior riqueza está no coração. E aquela mulher simples que estendeu a mão a um desconhecido, descobriu que sua bondade podia mudar o mundo e sua própria vida. No fim, não importava quem era milionário ou mendigo. Importava que naquela história, o que ficou foi a humanidade, aquela chama que ninguém pode apagar. E você, que está ouvindo essa história, já pensou como um simples ato de bondade pode transformar vidas? Que um gesto seu, mesmo pequeno, pode ser a luz no fim do túnel de alguém. Nunca subestime o poder do amor e da empatia. Porque, no fundo, todos nós somos parte dessa mesma história. Se você gostou dessa história, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais relatos que tocam o coração. E lembre-se, ajudar ao próximo não é obrigação, é privilégio. A vida pode surpreender quando menos esperamos, com pessoas que entram em nosso caminho para mudar tudo. Obrigado por acompanhar até aqui. Até o próximo vídeo.